O último levantamento da Genial Quest perguntou a 203 deputados federais qual o principal problema do Brasil. Para 31%, a economia. 23% citam a violência. Para 16%, a corrupção. Outros assuntos somam 14%. Questões sociais são citadas por 10%. 3% citam a saúde, 2% a educação, 1% não sabe ou não respondeu. Foram ouvidos 203 parlamentares federais entre os dias 7 de maio e 30 de junho. E a margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E ainda essa pesquisa ouviu os parlamentares sobre outros temas, as questões dos deputados federais, quem será o principal candidato da oposição do governo Lula nas eleições de 2026. 49% citaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para 13%, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente inelegível. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é citada por 6%. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro é lembrado por uma porcentagem também. Ratinho Júnior, governador do Paraná, é a aposta dessa porcentagem. 3% falam em Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O senador Flávio Bolsonaro é citado por 1% dos deputados. 19% não sabem ou não responderam. E também outros temas que foram discutidos em relação a isso, como a maioria, ou pelo menos uma boa parte, avalia que Jair Bolsonaro não deveria se candidatar à presidência da República. Vou chamar a Dora Kramer e também o professor Acácio. Tem também, não é, Dora, uma porcentagem de avaliação em relação ao governo Lula. Uma parte o critica, a outra parte diz que o governo está contente, não é, Dora? Pois é, a maior parte critica, 46% contrários com uma avaliação negativa, não é bem contrários, avaliação negativa, e 27% com uma avaliação positiva. É interessante notar, quer dizer, não foi primeiro, quero dizer que não foi nenhuma surpresa, né? Porque essa avaliação negativa preponderante no Congresso é exatamente o que o noticiário tem nos contado nos últimos dias, ou melhor, nos últimos meses, mais acentuadamente nos últimos dias. Então, mas me chama a atenção 2 pontos. Primeiro que essa proporção entre avaliação negativa e positiva, ele é praticamente a mesma avaliação, são os mesmos números da pesquisa Quest, fazendo essa mesma pergunta para a população em geral. Quer dizer, então, pelo menos nesse ponto, representantes e representados estão de acordo. O outro ponto da pesquisa, Tiago, é que ali a Quest coloca vários assuntos que estão em tramitação no Congresso e submete à avaliação dos deputados, se eles são favoráveis ou não são favoráveis. E aí me chamou a atenção que 3 assuntos que são importantes para o governo: PEC da segurança, jornada de 6x1 e fim dos supersalários, os 3 têm rejeição da maioria, sendo que a jornada de 6x1, que é um dos assuntos considerados mais importantes pelo governo nessa pauta do segundo semestre, é rejeitado por 70% dos deputados, ou seja, não passa na Câmara. São números que mostram que o governo terá um segundo semestre de bastante dificuldade do Congresso. E, Acá, só para passar a porcentagem em relação ao governo Lula, 46% dos deputados avaliam o governo de forma negativa, 27% de forma positiva. E a Dora chegou a citar, o levantamento mediu a opinião dos parlamentares sobre temas como impeachment de ministro do Supremo. A maioria não acredita na possibilidade e 48% tem uma análise ruim em relação ao trabalho da Corte. E a metade é contra limitar os supersalários, como a Dora destacou também, e 70% são contrários à escala 6x1 e 51% gostariam que Jair Bolsonaro desistisse da candidatura à presidência da República. Ele está inelegível, mas diz que vai até o fim com a candidatura. Sobre o judiciário, Acácio, é curioso é curiosa essa avaliação dos parlamentares com a Suprema Corte em relação à Suprema Corte? Tiago,
ela é quase que um espelho da opinião da população em relação à Suprema Corte, mais do que isso, em relação ao judiciário como um todo. Eu já li algumas vezes sobre essas pesquisas, especialmente críticas às pesquisas feitas sobre o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, em 99% dos casos em que atua, ele vai desagradar alguém. Por menor que seja a discussão, por mais simples que seja a discussão, submetida a um juiz de primeira instância, numa comarca de qualquer rincão do nosso país, uma das partes sairá desagradada e, obviamente, quando ouvida a sua opinião sobre o Poder Judiciário, será uma opinião negativa, será uma opinião ruim. Então, reitero, essas pesquisas relacionadas ao Poder Judiciário, normalmente, elas precisam ser lidas com certas reticências. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, há um fator que vai além de tudo isso. O Supremo Tribunal Federal foi jogado para dentro da polarização que perdura no nosso país e foi jogado para o meio da confusão política que está instaurada no nosso país já há um bom tempo. A gente tem discutido até a terminologia que se dá para isso, se é judicialização da política ou se é política da judicialização. Fato é que o Supremo assumiu um protagonismo e, diante desse protagonismo, há um viés político, inegavelmente, na sua atuação. Então, a interpretação que se faz nestas pesquisas é que é um órgão político e, como todo órgão político num conceito polarizado, ele tem aqueles que lhe são favoráveis e aqueles que lhe são contrários. Mas há um dado na pesquisa que me chamou muito a atenção. Quase 3% dos parlamentares não têm uma opinião sobre o governo. Fico me perguntando o que fazem esses parlamentares em Brasília se são incapazes de opinar sobre o governo que deveriam fiscalizar.